Usando o eletroscópio, você pode observar um dos fenômenos disruptivos da física do começo do século XX, que compõe um arsenal de vários problemas enfrentados que posteriormente deram origem à mecânica quântica. Um eletroscópio é um instrumento que permite verificar se um objeto está carregado eletricamente. Ao estar carregado, a agulha se move, se afastando da vertical. A carga para o eletroscópio pode ser obtida atritando um tubo de plástico em um papel, ou mesmo usando um antigo experimento utilizado nas escolas, como atritar uma régua no cabelo. Ao tocar o tubo carregado na antena, ocorre a transferência de elétrons para a antena, a carregando eletrostaticamente e, por fim, movendo a agulha. O processo de descarga pode ser realizado encostando o dedo na antena. Carregando novamente o eletroscópio e acender uma lâmpada ultravioleta, um fenômeno estranho ocorre. O eletroscópio é descarregado e, ao repetir o experimento com uma lâmpada normal, o mesmo não acontece. O que está acontecendo aqui? Como pode a luz transmitir energia e descarregar o eletroscópio? E afinal, por que só funciona com um tipo de lâmpada? Segundo o epistemologista Lakatos, os conceitos científicos são formados por um conceito núcleo envolto em um cinturão de conceitos subordinados. O núcleo é usado como um guia para explicar os fenômenos da natureza, junto às ideias que formam esses conceitos subordinados. Assim, as revoluções científicas surgem quando o cinturão acumula muitos erros, ou melhor dizendo, furos, de modo que é necessária uma mudança de paradigma que produz um novo núcleo que engloba o antigo e responda a conceitos anteriormente falhos. Foi exatamente o que ocorreu com este fenômeno do eletroscópio que acabou de presenciar. Este fenômeno e outros colocaram a mecânica clássica e o eletromagnetismo no começo do século XX contra a parede. Eram incapazes de explicar em completude por que, ao ligar a lâmpada, o eletroscópio era descarregado. E por que não funciona com todos os tipos de luzes. Aqui entra em jogo a necessidade de uma revolução científica, formulada por vários físicos tendo como fruto a mecânica quântica. No centro da nossa explicação está o conceito que deu o Nobel de Física em 1921 para Einstein, o efeito fotoelétrico. Reconhecer a luz tendo um comportamento dualístico de onda e partícula foi o primeiro sucesso, pois entrava em acordo com os fenômenos observados na mecânica clássica e eletromagnetismo. Pensando na luz como partícula, você pode começar a entender o que aconteceu com o eletroscópio. Ao ligar a lâmpada, a luz emitida possui um número muito grande de partículas, os chamados fótons. Eles possuem energia e chegam na antena. Assim, temos um mecanismo que está transferindo energia para o eletroscópio. Mas então o eletroscópio deveria aumentar a sua carga e não descarregar. Realmente, usando a intuição, este deveria ser o caminho mais lógico. Porém, refletindo um pouco sobre o que significa o eletroscópio descarregar, podemos adquirir mais uma peça deste quebra-cabeça. Para o eletroscópio ser carregado, foi fornecido cargas negativas, elétrons, advindos do tubo. Então, o eletroscópio carregado indica que o material que compõe a antena, um fio de alumínio, está com excesso de elétrons. Descarregar o eletroscópio significa remover esse excesso de elétrons. Ao encostar a mão na antena, descarregamos o eletroscópio, deixando fluir os elétrons para o corpo. Mas então, como a luz emitida da lâmpada remove esses elétrons? O efeito fotoelétrico afirma que os fótons produzidos pela lâmpada colidem com os elétrons presentes na antena feita de alumínio, transferindo energia e assim removendo os elétrons. Você deve estar pensando então, ok, mas por que só funciona com uma lâmpada ultravioleta? A lâmpada normal de luz visível também deveria estar transferindo energia. Será que você não deixou muito pouco tempo ligado? Ou talvez ela é muito fraca? Realmente, na física clássica, a intensidade da luz deve interferir, mas independente de quantas lâmpadas se usem ou quão forte elas sejam, nada acontece. O eletroscópio permanece carregado. Deixando por mais tempo, também nada ocorre. Esses dois fatos vão em desacordo com a mecânica clássica e o eletromagnetismo, afinal era para o eletroscópio estar descarregado. Se lembra que, segundo Lakatos, os conceitos científicos são formulados por um núcleo e um cinturão? Então, esse fato parece violar o núcleo de conservação da energia,
algo que dá verdadeiros pesadelos aos físicos. Se tem algo sagrado é a conservação da energia, e não mexa com ela. Este fenômeno e um grupo de outros destruíram as ideias presentes no cinturão de teorias usadas na física até o final do século XIX, e assim atacava o núcleo, coisa que inculcou vários cientistas nas décadas seguintes. E a partir disso, olhando no tempo de hoje, nós contemporâneos podemos contemplar que isso foi muito significativo e importante para a formulação de uma revolução científica naquela época. Outros fenômenos da época, como a catástrofe do ultravioleta, ou mesmo como o átomo não colapsa dado que seu núcleo é positivo e a eletrosfera negativa, e você sabe que cargas opostas devem se atrair, tiveram suas explicações em um novo paradigma para assim compreender como o átomo funcionava. E por trás desses conceitos existia uma ideia fundamental: a quantização. As energias permitidas em um átomo, as órbitas dos elétrons, a interação da luz, tudo não tem liberdade infinita ou contínua de associação, mas valores permitidos, discretos, múltiplos de inteiros. Retornando ao nosso problema, no efeito fotoelétrico, as colisões entre os fótons e elétrons também devem ter um comportamento discreto, de modo que os fótons e elétrons, embora abundantes, devem interagir em um único par de cada vez, com fótons transferindo toda a sua energia para o elétron. Se uma energia possui um dado valor, o elétron deve ser removido. Assim, Einstein propôs a seguinte equação: a energia cinética máxima de um elétron removido, agora chamado de fóton-elétrons, é a subtração entre a energia do fóton do par de interação e a energia característica do átomo que emite esses fóton-elétrons, a função trabalho. A energia do fóton pode ser descrita como uma divisão da multiplicação de duas constantes fundamentais, a constante de Planck e a velocidade da luz, em relação ao comprimento de onda do fóton. O comprimento de onda do fóton é uma propriedade intrínseca dele, que na luz visível indica as variadas cores que observamos. Já a função trabalho, a gente pode obter ela observando tabelas. No eletroscópio, estamos usando duas lâmpadas que emitem comprimentos de ondas diferentes. Assim, os fótons emitidos da lâmpada que não descarrega o eletroscópio não está produzindo os fóton-elétrons, pois não tem energia o suficiente, e como a interação é discreta, não adianta aumentar a intensidade da luz emitida ou mesmo deixar mais tempo ligada, pois cada fóton individual não tem a energia necessária mínima. Uma maneira mais formal de visualizar isto é observar a equação do efeito fotoelétrico e pensar qual o comprimento de onda mínimo que o fóton deve ter para conseguir ter a energia necessária. Para isso, podemos supor que no limiar para produzir os fóton-elétrons a energia cinética é nula, e assim, manipulando algebricamente esta equação, podemos encontrar a seguinte equação: como a antena do eletroscópio é feita de alumínio, precisamos saber a função trabalho dele. Assim, encontramos que o fóton deve ter um comprimento de onda menor que a luz visível, e por isso uma lâmpada comum não conseguiu descarregar o osciloscópio. O comprimento de onda necessário está no espectro do ultravioleta, e por isso a lâmpada ultravioleta descarregou o eletroscópio. Embora você tenha visto o efeito fotoelétrico em um eletroscópio, não é somente nesta situação que ele ocorre, pois o efeito fotoelétrico é a capacidade de a luz remover os elétrons de um material metálico. É um fenômeno muito usado na nossa sociedade moderna, mas que fica escondido nos bastidores. Uma ilustração é a iluminação pública. Pense em cada poste da cidade que você passa todo dia. Já se perguntou como eles ligam automaticamente ao anoitecer ou mesmo quando tempestades escurecem o céu? Mesmo que esses eventos não tenham um horário definido? Em cada poste da iluminação existe um sensor chamado fotocélula. Nele, o principal componente é o LDR, um componente que é feito de uma liga metálica cujo efeito fotoelétrico ocorre no comprimento de luz visível. Quando o céu está claro, o LDR emite elétrons cujo circuito interpreta que não é a hora de ligar a iluminação. Porém, ao céu escurecer, o efeito fotoelétrico se cessa e o circuito aciona a iluminação.